O Hospital Espanhol, o único com atendimento exclusivo para a Covid no estado, vai ampliar o número de leitos a partir de amanhã para atender a demanda de pacientes que tem crescido desde o início de novembro. Mais de 60% das pessoas que estão internadas por Covid hoje são idosos com comorbidades e que não completaram o esquema vacinal. O único hospital exclusivo para atendimento de pacientes Covid na Bahia é o Espanhol. Atualmente, a unidade tem 220 leitos, 100 de UTI e 120 de enfermaria. Para dar conta do aumento da demanda por atendimento, mais 20 leitos de UTI serão abertos amanhã. Quem trabalha por aqui viu a quantidade de pacientes crescer desde a segunda semana de novembro. Thaisa é enfermeira e atua no Espanhol desde o início da pandemia. São aproximadamente 15 a 20 dias onde a gente teve uma mudança sensível do volume de pacientes que a gente recebe. Em relação ao agravamento, graças a Deus o agravamento tem sido menor, né? A gente pode considerar isso devido à vacinação. Então esses pacientes, eles chegam menos graves para nós, acredito bastante, né? Tenho a certeza, na verdade, que seja por conta da vacinação. Atualmente são quase 7 mil casos ativos da Covid na Bahia e são cerca de 235 internados. Cerca de 65% dos pacientes que estão em leitos Covid têm entre 61 e 79 anos. Além disso, a maior parte tem algum tipo de comorbidade. Muitas pessoas têm chegado até as UPAs por causa de outras doenças, como pressão alta e diabetes. Mas ao passarem pela triagem, fazem o teste de Covid e descobrem que estão com vírus. A partir deste momento, esses pacientes não podem mais ser regulados para um leito comum. Precisam ser direcionados para unidades que atendem pacientes com Covid. A maioria dos pacientes que a gente tem recebido, eles têm chegado com sintomas leves a moderados. Alguns eles complicam aí ao longo do internamento, né? Como a gente falou anteriormente, muito por conta dessa associação de comorbidades que eles têm. Os pacientes que chegam mais graves para nós, né? Eles são positivos, mas normalmente chegam aí e agravam por outros motivos. Outro fator que tem sido decisivo para a complicação ou não da doença é a quantidade de doses da vacina contra a Covid que a pessoa tomou. A maioria dos pacientes internados em leitos clínicos não está com o esquema completo. Quem é a população que está sob risco? É quem não tem o esquema vacinal completo. A gente tem uma proporção muito grande de pessoas até 39 anos que não receberam a primeira dose de reforço e temos uma proporção muito grande também de pessoas acima de 40 anos que não receberam a segunda dose de reforço. Quando a gente observa os dados de internação hospitalar, o público que é mais afetado são pessoas acima de 60, 70 anos, sem o seu esquema vacinal completo, e as crianças que ainda não tiveram acesso à vacinação.